A epidemia ela é importante quanto mais, né, aquele vírus ou aquela bactéria, enfim, o agente infeccioso mata o hospedeiro, né? Na verdade, quanto mais ele se espalha e menos ele mata, mais ele se espalha, né? E aí ele tem uma importância epidemiológica de ter várias pessoas doentes. A gente tem gasto de saúde relacionado a isso. Olha o ebola. O ebola é um vírus que mata muito. E ele não se espalha tanto, porque ele mata tanto que ele não consegue fazer a circulação dele rápido. Começou dia 30 de dezembro. Dia 7, o vírus está identificado, é um coronavírus, é uma nova cepa. A gente não conhecia essa cepa. O quanto ela é agressiva, a gente não sabe, mas está monitorando. Quando a gente tem aumento de casos numa região, é um surto. Quando a gente tem aumento de casos em várias cidades, é uma epidemia local. Quando a gente tem em vários estados, é uma epidemia regional. Quando a gente tem em vários países, é uma epidemia mundial. E aí, quando a gente tem a transmissão em vários países, a gente tem uma pandemia. Bom, o coronavírus é um vírus que a gente conhece há mais de 60 anos. Até então, o coronavírus era um vírus que só dava resfriados. A partir de 2002, 2003, que teve uma mutação que chama-se SARS, que foi um vírus na China, que teve um agravamento dos seus sintomas. Quer dizer, começou a ter doença respiratória mais grave. Basicamente, começou a atacar a parte pulmonar e desenvolver doença sistêmica. Hoje nós temos uma nova mutação do coronavírus, que é o Covid-19, que também leva a doenças graves. Porém, nenhum caso foi relatado de morte em crianças até hoje, em todo o mundo. Por quê? Porque se acha que está mais relacionado a mortalidade em pacientes onde existe doença prévia, por exemplo, pessoas acima de 60 anos com doença pulmonar, enfisemas, problemas cardíacos, problemas gerais que levam a piorar o quadro desse coronavírus. E não da imaturidade da imunologia, que é no caso da criança. Então, não tem casos relatados de crianças no mundo inteiro. É um fato desse vírus que nós estamos falando agora. Mas eu queria falar do risco de morte da epidemia. Esse aqui foi o do SARS em 2003. Esse aqui do MERS em 2012. Fica ruim de ver, mas aqui foi 10% para o SARS, para o MERS foi 30%, o ebola mata 50% dos infectados e olha aqui o novo, 2%. Então pouca gente morre de vírus, né? De infecção viral. E é por isso que vocês estão aqui, porque ele se espalha muito. Ele vai chegar, claro que ele vai chegar, óbvio, né? Então, o que a gente sabe agora desses casos é isso. Tosse, febre, sintomas respiratórios de um paciente que tem estado num local de transmissão. Essa é a característica do caso. E é assim que a gente vai definir esses casos. Febre mais sintomas respiratórios, mais ter vindo nos últimos 14 dias de área de transmissão. Febre pode ou não estar presente, porque alguns pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos, lá de Wuhan, não tinham febre, tá? Então a febre pode estar ou não presente. E contato próximo, que a gente coloca aqui, é alguém que tenha estado 2 metros, aproximadamente 2 metros de um paciente com suspeita de coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, em um período prolongado, que aí é mais de 1 hora, sem uso de EPI. O que a gente sabe? Período de incubação. Ele começa com 2 dias, em média 5, mas pode chegar a 16 dias de incubação. Esteve naquela região e aí volta, então, com síndrome respiratória. Transmissibilidade. Do SARS-CoV, a gente tinha 7 dias. Então, a gente imagina que esse também transmita por 7 dias. Né? É o que sugere, mas tem pessoa que antes de demonstrar sintomas já está transmitindo. Então vocês vão ouvir que o pessoal que eles estão trazendo da China agora para o Brasil, né, vão ficar 18 dias em isolamento. Por que se é 14 ou 16?
por causa desse período que antecede, que a gente não sabe se eles estão transmitindo ou não. Ainda a gente não tem anticorpos, então todo mundo pode pegar esse vírus, e a imunidade a gente ainda não sabe se vai ser permanente para essa cepa. Quer dizer, eu pegar não quer dizer que eu não possa pegar de novo. Como é que vai ser o diagnóstico no laboratório? A gente não faz diagnóstico em nenhum hospital no Brasil para coronavírus. Só o LACEN está mandando para o CDC. Então, a gente tem que, assim que possível, nós temos até 72 horas para mandar a amostra para o LACEN, e ela vai ser coletada igual a gente coleta o da gripe. Então, o paciente que entra com suspeita ele vai usar máscara cirúrgica e vai ficar em isolamento. E a gente vai fazer a coleta de material desse paciente. Então, tem vários tratamentos medicamentosos, diferentes do que nós tínhamos lá com H1N1, né, que estão sendo utilizados com boa resposta. Esse vírus vai chegar aqui e vai matar todo mundo? Não. Esse vírus vai se comportar igual a gente teve a epidemia da influenza? Não. Por quê? Porque aquela epidemia começou em março, dia 15 de março, no México. Ela chegou no Brasil no inverno. Ela nos pegou no hemisfério sul totalmente desprevenidos. A gente não conhecia a influenza, não sabia tratar a epidemia, não tinha vacina, não tinha remédio. Agora a gente tem um vírus que foi sequenciado em 7 dias, que está mapeado online real time, que a gente sabe por onde anda, que a gente sabe já como se prevenir, pelo menos do básico de um vírus respiratório. O importante nessa doença é que a gente entenda que é uma virose que poderá eventualmente passar de pessoas para pessoas, mas que algumas medidas simples ajudam a evitar a possibilidade dessa transmissão. Como seja, a lavagem das mãos, que isso é uma coisa que deve ser feita diariamente, não só quando vai a um consultório, evitar contágio por tosse de pessoas, evitar de tossir nas pessoas. Muito bem, nós estamos entrando agora na fase do outono, né? Que é a fase onde aumenta muito o nível de alergia, né? Aqui no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, aumenta a umidade, ácaros, fungos e começa a ter problemas respiratórios, como asma, bronquite, rinite, sinusites. Quer dizer, todo esse quadro de inflamatório da via respiratória também propicia um aumento da contaminação, da possibilidade de complicação de alguma possível contágio do coronavírus. Então, na verdade, o tratamento adequado das alergias, dessas inflamações das vias respiratórias alérgicas, é importante para o controle de alguma infecção mais grave, se porventura você tiver contágio com o coronavírus, como com outros vírus também relacionados. Mas o tratamento adequado de asma brônquica, de rinite alérgica, de rinocinusite, é fundamental para o controle de quadros mais graves. Coronavírus, então, é um vírus que surgiu na China, né, no final do ano de 2019, por isso que a nova cepa tem esse nome, 2019N, de novo, CoV, que é coronavírus, né? Esse vírus surgiu, ainda não se sabe bem se de reservatórios de morcegos ou algum outro animal silvestre, porque o que caracteriza esses coronavírus é que eles tenham um link com animais silvestres, e esses animais, então, eles entram em contato com hospedeiros intermediários, como no caso do coronavírus já foi camelo, já foi gato silvestre. E esse novo coronavírus, nós não sabemos ainda bem qual é o hospedeiro intermediário dele, mas o que nós sabemos sobre o novo coronavírus? De época em época surgem vírus, né, novos, porque os vírus têm essa característica de se adaptar, de mutar e aí poder então infectar pessoas e causar doenças. Os vírus respiratórios, os últimos que nós tivemos, eles têm um link importante com a Ásia, né? Como o MERS, como o SARS,
que são vírus relacionados ao coronavírus, e agora vem esse novo que surgiu na China no final de dezembro, e que esse ano, já no dia 7 de janeiro, ele estava já identificado, né, e sequenciado, e agora a gente já está na batalha por uma vacina, por diagnósticos mais fáceis para esses vírus. O que caracteriza essa nova infecção? É uma infecção respiratória com febre. Nem todos os pacientes têm febre, alguns pacientes jovens, idosos e imunodeprimidos não tiveram febre, mas febre, a maior parte dos pacientes, mais de 80% tem febre, tem tosse e tem falta de ar. E tiveram esse link de ter viajado para a China. Hoje a gente sabe que vários países têm casos desses vírus. Isso significa que esse vírus transmite para muitas pessoas de forma rápida, né? Mas a mortalidade dele é 2%, é baixa. Então ele não acomete com morte, né, com óbito, muitas pessoas. Isso faz com que a gente tenha um vírus que se espalha de forma rápida, eficiente, mas que a gente não tem muitas mortes, mas ainda tem muitas pessoas ficando doentes. Então, se você tem uma viagem para a Ásia, principalmente, que é um local onde tem muitos casos, né, do novo coronavírus, e não tem como adiar, vou precisar viajar. O que eu preciso para essa viagem? Eu preciso cuidados básicos, né? Lavagem de mãos, levar o álcool em gel. Eu levo máscara ou não? A máscara é para me proteger em grandes aglomerações. Eu não sei quem transmite. Só que o problema da máscara é que se ela molhar, eu perco o poder de filtração. Esse vírus, a transmissão dele, a gente ainda está sabendo se o vírus vai ser transmitido por pessoas que ainda não têm sintomas. A princípio está sendo considerado isso. Então, mesmo que a pessoa não tussa, não tenha febre, a gente não sabe se ela vai estar transmitindo esse vírus. Então, o que a gente pede é para lavarem bem as mãos, não tocarem no rosto, isso é muito importante, não compartilhar utensílios, não comer comidas que você não sabe a procedência, não sabe como é que ela foi preparada, né? Então, manter esse contato básico, né, com pessoas de evitar aglomerações, então evitar locais muito cheios de pessoas. Às vezes não tem como, vai ter que usar o metrô, vai ter que usar, vai ir no restaurante que está muito lotado, mas vai cuidar, né? Cuidar com a qualidade de comida, cuidar com a lavagem de mãos, cuidar com não tocar em olho, nariz e boca. O que se espera com a chegada desse vírus no Brasil? O Brasil, desde o início do mês de janeiro, já está monitorando os casos, já está, né, se preparando com protocolos de contingência. Então, os planos de contingência devem ser desenvolvidos pelas instituições. Como é que eu atendo? Ele é muito semelhante à época do H1N1. A gente já foi treinado com H1N1. Então, a gente já mais ou menos sabe como tratar um paciente com uma síndrome respiratória. Então, a gente acredita que os hospitais já têm esse know-how, já vão estar melhor preparados do que nós estávamos em 2009, 2010. Então, o Brasil está preparado? Ele está ficando preparado, sim. Vamos construir locais rápido? Claro que não, né? Isso não é a nossa característica. Mas a gente ainda tem um bom tempo até o inverno para se preparar melhor, né, onde a gente vai ter mais circulação de vírus respiratórios, então principalmente aqui na região sul, se preparar melhor, quem sabe até lá a gente vai ter diagnóstico rápido, já vai ter medicamento identificado para tratamento e quem sabe uma vacina. Então vamos aguardar. A gente, por enquanto, o que a gente tem para fazer é cuidar com lavagem de mãos e não tocar no rosto e não, né, compartilhar utensílio. A gente sabe que locais que tem muita aglomeração de pessoas não vai ter muito como fazer a prevenção. O que a gente vai fazer? A gente vai passar com mais frequência o álcool nas nossas mãos e a gente vai não tocar onde esses vírus podem entrar com mais facilidade, que é na nossa boca, no nosso nariz e no nosso olho. Então a gente vai tentar não tocar, né? Tocou no pegador lá no ônibus, né? E aí o que a gente vai fazer? Não toca em nada antes de higienizar a tua mão. O site www.gov.br, né? Saúde.gov.br, www.saude.gov.br. Esse é um site muito seguro. O site da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? Então você pode botar lá no Google Sociedade Brasileira de Infectologia ou
www.sbiinfectologia.org.br, esse também é um site muito útil, né? O site da Anvisa também traz notificações. Então, botar no Google Anvisa, saude.gov.br ou Sociedade Brasileira de Infectologia, eles vão ter informações bem corretas. Bom dia, me chamo José Henrique Piloto, eu sou médico, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Muito tem se falado sobre a nova infecção pelo coronavírus e eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação recém-publicada no Journal of Hospital Infection, em que mostra que o coronavírus ele pode se manter em superfícies inertes, vidro, plástico, superfícies metálicas, por até 9 dias. A boa notícia é que com a higienização, a desinfecção com hipoclorito de sódio 0,1%, álcool a 70% e peróxido de hidrogênio a 0,5%, são capazes de inativar o vírus em até 1 minuto. Um outro dado que eu acho que é importante, é um comentário aqui, é que o brasileiro realmente é muito afetivo nas manifestações, nos contatos. Então, está sempre cumprimentando com as mãos, com aperto de mãos, com beijos, com abraços. Acho que esse momento é um momento de solidariedade frente a essa epidemia, mas também um pouco de afetividade contida temporariamente nesse momento de enfrentamento da epidemia, né? É preciso que as pessoas entendam a necessidade de higienização das mãos. Muito bem, nós estamos entrando agora na fase do aumento das infecções respiratórias, né? E nós precisamos esse ano ter a consciência que é importante fazer a vacina da gripe. A vacina da gripe é a vacina da influenza A, da influenza B. Né? O governo está tentando fazer o máximo possível para antecipar essa vacinação. Por quê? Porque quanto mais pessoas se vacinarem da gripe esse ano, nós vamos ter um controle maior das infecções em geral. E tendo maior controle das infecções em geral, nós vamos estar de alguma forma mais protegido de uma complicação de uma eventual infecção do coronavírus. Então, assim, é importante as pessoas que não gostam de fazer a vacina, que nunca fizeram a vacina, fazerem a vacina para ter a imunidade sobre a influenza, porque vai ser muito difícil determinar as causas das gripes esse ano, se é uma influenza ou se é um coronavírus. Mas se tu tem a vacina feita da influenza, tu vai ter muito mais segurança no caminho do diagnóstico e do tratamento também. É fundamental fazer vacina da gripe esse ano, precocemente. Mas vamos falar de vacina rapidinho, porque eu não me aguento, né? Só para mostrar para vocês. Vocês têm que me ajudar a divulgar isso. Olha como é que é o vírus inteiro, olha como é que é o vírus morto, olha como é que é a subunidade e olha o vírus atenuado. A gente vai usar isso aqui, não tem como isso aqui virar isso aqui de novo, não tem como, tá? É impossível que vai se unir, vai virar um vírus, vai dar infecção na pessoa. Não tem como, eu picoteio todo o vírus antes de botar em vocês. Não tem como ele se unir de novo, tá? Então, como é que faz a vacina da gripe? Faz em ovo. Tá, não é qualquer ovo de galinha, uma galinha super tratada, né, que vai ficar lá para botar o ovinho bonitinho, aí depois se inocula, essa galinha não pode usar antibiótico, né, tem todo um preparo para ela, né, e aí a gente aproveita aqui o líquido alantóico, a gente inocula o vírus aqui, ele infecta o embrião várias vezes, aí vai juntando aqui uma proliferação viral, porque o vírus, ele é uma proteína que precisa de uma célula para se multiplicar. Aí a gente pega tudo isso aqui e cada ovo contém 7 a 10 ml de líquido alantóico, isso dá 0,5 ml de vacina. Por isso que a gente não tem vacina para todo mundo, porque a dose é um ovo, uma vacina, né? Então é muito ovo, né? E vocês desperdiçam ainda a vacina. Esse vírus é todo fragmentado e olha aqui o vírus inteiro. Olha no microscópio, você nem consegue enxergar mais. É isso que vai na vacina,
tá? Então não tem. Você pega a gripe porque estava incubando outro vírus, mas não pela vacina, nunca pela vacina. O que você tem? A vacina é o vírus inativado. Então ele entra em você, ele vai ter antibiótico para conservar a vacina, para não infectar com bactéria, e vai ter um adjuvante para fazer anticorpo. Esse adjuvante dá inflamação no localzinho da aplicação, para estimular você a fazer mais anticorpo, para durar por 10 meses, a 1 ano esse anticorpo, tá? E esse anticorpo dá, né, a produção do processo inflamatório da dor, da febre, né, dá o calorzinho local da aplicação, é isso, é processo inflamatório. Ah, mas 3 dias depois eu tive gripe. Sim, sua imunidade foi um pouco alterada, porque você estava fazendo anticorpo para essa vacina, provavelmente diminuiu um pouco, estava incubando outro vírus e desenvolveu por outra coisa, né? Ah, mas eu tomei a vacina e assim mesmo fiz influenza, fiz infecção por influenza. Você fez aquela infecção vagabundinha, né, que você tem, de mal-estar e tudo, e fica em casa e tá tudo bem. Você não fez pneumonia. Quantos pacientes que fizeram a vacina e tiveram pneumonia grave em UTI? Só imunodeprimido ou paciente com comorbidade. Porque a vacina neles funciona diferente de você. Ela não protege 100%, ela não fecha o seu corpo. E ela não fecha para todos os influenza. Ela fecha para a cepa da vacina. Em 86% a 90%. Num paciente bem clinicamente. Num paciente imunodeprimido é 65%. Mas é melhor que nada. Esse paciente não morre tanto de influenza porque a gente faz a vacina. E essa vacina de influenza faz em gestante em qualquer fase gestacional, faz em criança a partir dos 6 meses de idade, né? Faz em imunodeprimido, não importa a imunossupressão, só o transplantado tem que esperar 3 meses depois do transplante para fazer. Mas qualquer outro paciente, mesmo em quimioterapia, faz essa vacina. Essa vacina é a mais estudada e a gente não entende por que tanta gente ainda não quer aplicar ela. Bom, o que nós temos de informações do coronavírus, desse Covid-19, que é esse coronavírus de agora, né, basicamente, ele não tem uma agressividade muito intensa sobre crianças e pacientes jovens, mais com pacientes velhos. Ele tem um alto índice de transmissão, porém, muitos casos são assintomáticos. Na China, nós temos famílias que a maioria dos integrantes dessa família não tiveram a doença, porém desenvolveram imunidade para essa doença. Quer dizer, está longe de ser uma peste negra, o coronavírus. O que se sabe, mais ou menos, é que 2% dos casos, no total, eles desenvolvem o quadro grave, que é o quê? Disfunção respiratória, quer dizer, falta de ar, onde tu tem o comprometimento da ventilação pulmonar e complicações decorrentes de infecções sistêmicas. Mas, no geral, isso é muito baixo, né? Por exemplo, a H1N1, que é a gripe A no Brasil, tem incidência muito mais alta de mortalidade do que isso. Se a gente for pensar, o sarampo, que voltou com tudo no Brasil, tem incidência de mortalidade muito mais alta. E se nós vamos pensar um pouco mais, nós vamos ver que a dengue, a zika e a chikungunya, que a gente convive há anos no Brasil, né, tem uma mortalidade muito mais alta. Então, quer dizer, longe de ser alguma coisa de se apavorar. É um novo vírus, mas que não vai ter uma repercussão tão grande quanto uma gripe espanhola ou alguma outra, uma peste medieval, que muitas vezes a mídia ou essas fake news da internet fazem aparecer.